Fazemos este programa porque acreditamos que ser livre é ser bem informado e a divulgação científica contribui, colabora para o aprofundamento da democracia e da cidadania no Brasil. Pois hoje nós temos a grata satisfação de apresentar aos nossos internautas o nosso colega pesquisador da nossa rede, professor Gilson Lima, diretamente de Porto Alegre. Vamos ouvir aí a intervenção do professor Gilson Lima, diretamente de Porto Alegre. A nanotecnologia abre uma série de perspectivas. Tá? A que eu estou mais preocupado é o seguinte, ela implica uma nova forma também de organizar o próprio processo do conhecimento. Ou seja, ela tem implicações sobre como nós produzimos o próprio conhecimento. Então essa é a minha questão mais, talvez, importante que eu queria conversar. Ela tem várias implicações na sociedade, na indústria, na reorganização do parque industrial, mas eu estou preocupado que ela faz parte de uma série de movimentos que têm acontecido, que obriga a gente a reorganizar a maneira como a gente organiza a própria ciência. Certo? Então, é sobre isso, inclusive, que eu estou mais preocupado. Porque dentro disso existem alguns interesses muito fortes, porque a gente tende a achar que o poder está lá na sociedade. Mas o poder, cada vez mais, é a própria produção do conhecimento. Então, digamos que se num determinado momento histórico o mais importante eram as organizações políticas, os movimentos sociais, na atual constituição da complexidade da sociedade, a questão central dos destinos da humanidade passa pelo modo como nós produzimos o próprio conhecimento. Então isso é uma questão fundamental. A ciência está organizada de uma maneira muito antiga de como se faz o próprio conhecimento. E uma das maneiras de manter a ciência da maneira como ela se encontra é manter as formas disciplinares de organizar o conhecimento. Cada um especializado em seus paradigmas e continua suas fronteiras extremamente artificiais do conhecimento. Por exemplo, eu sou sociólogo, eu só vou falar e só vou entender de coisas que envolvem questões sociais. O nanotecnólogo só vai falar de questões que não envolvem questões sociais. Mas quando uma molécula se organiza, ela se organiza socialmente. E eu, como sou também molécula, eu também estou organizando socialmente. Então, a verdade, as sociedades são muito mais complexas do que essas fronteiras absurdas, né, que nos impuseram. Então, todo cientista é, antes de mais nada, um cientista social. Alguns mais sociais ou mais preocupados com os focos das implicações sociais, outros menos. Mesmo quando eu estou isolando um princípio ativo na química, eu estou isolando um princípio ativo de uma comunidade de moléculas. Um problema é o seguinte, que há interesses hoje muito fortes de manter a ciência como ela está. Foi bom para muitas coisas. Por exemplo, nós estamos aqui diante de uma série de fatos computacionais que foram produtos da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, nos momentos das grandes tragédias, no momento das grandes conflitos, esse interesse militar, econômico da ciência produz muita coisa, mas às vezes faz muitas desgraças. Por exemplo, fala-se tanto da destruição das Torres Gêmeas, né, mas a Hiroshima, por exemplo, teve como epicentro da bomba atômica uma escola de crianças de 5 anos. O exemplo fundamental é que conhecimento não só emancipa, o conhecimento também implica em poder, dominação, inclusive até muita destruição. Então, a ciência precisa realmente de repensar um pouco o seu processo de organização, e as sociedades, elas estão muito fora da dinâmica da ciência, porque ela vai criando uma codificação muito específica e as pessoas vão ficando achando que isso é uma coisa para especialistas, né? Então, um pouco o meu problema é esse. A grande hegemonia hoje é uma área de transformar tudo que é ciência em informação. A gente vai trabalhar sobre convergência.
A convergência é um movimento dentro da ciência que quer pegar todos os campos de ponta, por exemplo, nanociência, neurociência, informática, ciências cognitivas e biotecnologia, e querem unificar num único campo de convergência. A base principal dessa unificação são as patentes, né, os interesses das patentes, e segunda, a concepção hegemônica de fazer ciência produzir cognição, ou seja, processar informação, que é muito mais reduzido, por exemplo, que o conceito de razão grega, que a razão envolve emoção, envolve uma série de fatores de conexão e disciplina sobre a emoção, que estava equivocada, mas isso é pior ainda do que a razão grega, né? Por exemplo, toda minha pesquisa exige uma interface com a neuroscience, né? Toda a ideia, efetivamente, da cognição, do cognitivismo, pressupõe que a nossa mente é um modelo de computador. Quer dizer, nós somos um modelo, o computador seria uma espécie de modelo reduzido da mente humana, né? Felizmente, na época que se inventou o computador, era assim que eles pensavam que a mente funciona mesmo. Mas a gente sabe que é uma bobagem. Dizer que a minha mente é um computador é a coisa mais imbecil, né? E a primeira coisa mais imbecil disso é dizer o seguinte: eu sou extremamente complexo porque eu tenho alta capacidade de esquecer. O computador não esquece nunca, por isso que ele é burro. Então, só por isso aí, você já começa a mostrar que está tudo errado na ciência, no processo de conhecimento. Por exemplo, na escola a gente aprende a lembrar e não esquecer, né? Mas aprender a lembrar não precisa ensinar um computador, ele sempre lembra. É uma coisa burra aprender. Lembrar sempre é uma coisa burra. Saber esquecer é uma coisa inteligente, porque você só aprende se você aprende a esquecer. Certo? Então são coisas bem diferentes. Por exemplo, se pensava que o cérebro processava informações computacionais, né? A questão fundamental da memória de longo prazo é basicamente a fonte da emoção, né? Não tem nada a ver com razão. Então tem uma série de equívocos, né, ainda dentro dessas teorias cognitivistas que são equívocos científicos, né, mas que têm interesses, evidentemente, de tecnologias, que são produtos e serviços agregados a uma série de poderes e interesses econômicos e tal, que não querem fazer certas discussões importantes, né? E a ciência realmente tem uma certa independência desse processo. Você tem que saber construir uma atividade econômica, porque as sociedades complexas precisam de atividade econômica, mas tem que arranjar uma maneira de dar autonomia dos interesses econômicos. Como é que se faz isso de uns países mais sérios? Você faz ciência ciência de base, ciência aplicada nas universidades, né? E você forma cientistas para fazer tecnologias e processos nas indústrias. A gente forma recursos humanos capazes que os empresários se organizam para montar suas estruturas para produzir produtos e processos daquilo que a ciência está produzindo. E financia a ciência, porque ela não pode parar. Primeiro é o seguinte: você tem um campo de ciência que é a ciência de base. A ciência de base é organizada a partir de ideias extremamente independentes da utilidade. Por exemplo, se eu vou pesquisar ET, isso é uma coisa científica, mas que interesse tem para o mercado, né? Então eu só vou pesquisar aquilo que interessa para o mercado. Como é que eu vou? Então a ciência vai paralisar. Entende? Vai só fazer produto, processo, shampoos maiores e tal, mas não vai produzir coisas que efetivamente não têm utilidade. Mas quem de fato permite fazer utilidade é a ciência de base. Isso é uma coisa que tem que ser feita nas universidades, nos espaços de pesquisa de campo. É que dali que saem as grandes inovações, certo? As nanotecnologias ainda não... Uma coisa é nanociência. Nanociência implica concepções do mundo muito pequenininho e as implicações dessa região da realidade em relação à região da realidade macrofísica que nós estamos, tá? Isso é a nanociência. A nanotecnologia, principalmente tecnologia, não poderia estar sendo feita nas universidades, certo? Na minha tese não pode ser feita na universidade, tem que estar sendo feita nas indústrias. Nós podemos formar cientistas para produzir ciência aplicada e quando você chega no artefato, no processo, quando ele vai para a linha de fábrica, quando a ideia pode ser encapsulada em produto e processo, isso não é um problema mais da universidade, certo? E que você trazer isso para dentro da universidade vai confundir o papel da universidade, né, e vai paralisar a ciência, né? E aí nós vamos realmente passar um monte de gente brigando, escondendo ideias, porque tudo passa a ser mercadoria, tudo passa a ser ideia que tem patente, todo o processo passa a ser sigilo, né? E a ciência, para poder dar certo, tudo tem que ser feito em aberto. De todos os teus passos, eu tenho que saber, você chegou no resultado? Você tem que mostrar não só o resultado, mostrar como é que você chegou no resultado, porque eu tenho que ir lá e ver se esse resultado é verdadeiro. Por isso é muito difícil você conseguir corrupção na ciência.
Porque todo mundo, quando escreve alguma coisa, está escrevendo não só o que escreveu, mas como ele chegou até onde chegou. Se eu vou, a partir de agora, patentear o caminho para onde eu chego no resultado, eu não tenho nem como demonstrar se aquele resultado é válido ou não. Eu não tenho uma comunidade de par que possa fazer esse caminho e dizer assim, realmente esse resultado está correto, tá certo? Ou vou fazer esse caminho e dizer, está correto, mas tu esqueceu desse negócio aqui. Esse espaço de ciência, se paralisar, vira tecnologia, vira só produto e processo. Bom, eu vou dar um exemplo, tá? Existe um brasileiro, Jacob. Esse Jacob, ele é um brasileiro da IBM. Ele tem um crachá verde. Esse crachá verde dá um passe para ele entrar em qualquer laboratório de pesquisa da IBM. Alguns não têm esse crachá verde, a ampla maioria. Por que ele tem esse crachá verde? Porque qual é a profissão dele? Pensar o futuro. Eu não posso pensar o futuro sem saber o que está sendo feito nos laboratórios. Então, ele ganhou, ele realmente tem essa possibilidade de acessar o crachá. Mas os pesquisadores, quer dizer, o sistema de senha de acesso ao conhecimento, aquilo que você diz, você abre os sistemas de conhecimento dos laboratórios. Você entra em lugares que tem senhas, outros lugares não têm senhas. Então, quando você está fazendo bloqueios. Né? Bloqueios e está produzindo quem é que tem, quais são os segredos que podem ser guardados, que não podem ser guardados. Por exemplo, um administrador de rede pode entrar em qualquer área do sistema. Né? Então esse seria, o Jacob é o administrador de rede da IBM. Ele pode entrar porque ele tem que ficar furungando tudo que os caras estão fazendo e simular para onde vai o futuro. Então ele é um cara que ganha pensando sobre como será o futuro. Tá. Como é que é o modelo antigo de ciência? É um modelo de previsibilidade. Eu sou tão determinista que eu tenho capacidade como sujeito de simular metas e projetar objetos que ainda não existem. Né? Esse é o modelo determinista. Existe um sujeito, existe uma flecha de tempo determinada e eu consigo, como procedimentos matemáticos sofisticados, aproximar uma realidade simulada que não existe, né, para o presente de hoje. Bom, inclusive, existe uma área no cérebro que faz isso muito bem. Algumas pessoas são mais capazes e outras são menos capazes de projetar o futuro, ou a responsabilidade de suas ações ter conexão com o futuro, os presentes ter conexões com o futuro, por terem mais ou menos habilidades nessa área cerebral. Algumas pessoas têm lesões cerebrais nessa área e não conseguem fazer nada sobre o futuro. Que área é essa? Essa é a área dos lobos frontais, é a parte mais complexa do nosso cérebro, que só os mamíferos e principalmente os humanos levaram muito tempo a desenvolver. Então, o futuro é hoje, só que tem um problema. A maneira como eu penso, como eu estruturo o futuro na ciência antiga é uma visão extremamente autoritária. Aqui tem um sujeito, eu tenho capacidade de dizer onde é que eu vou chegar lá com ferramentas adequadas. Até o modelo de diagnóstico é a coisa mais autoritária que existe. Você tem um sujeito aqui e uma realidade lá fora. Eu, com uma ferramenta necessária, eu paraliso e fotografo a realidade. Só que é o seguinte, nós estamos aqui conversando, mas tem um monte de coisa acontecendo. Eu não paraliso a realidade nunca. O diagnóstico, na realidade, é só uma fotografia, né, de um filme que está continuando na realidade. Né? Então, o problema do diagnóstico é que ele é um redutor de realidade. Então, como é que eu posso pensar o futuro? Eu posso, mais ou menos, disparar um ponto de partida do futuro. Mas a chegada, ela é eu não tenho determinação sobre ela. Certo? Não tenho determinação. Todos os sistemas complexos, e as sociedades são cada vez mais complexas, eles se auto-organizam. E ele se auto-organiza sobre Nós temos uma limitação muito grande sobre o que a gente pode fazer no final da história. Na ciência antiga seria mais ou menos... Eu gosto de uma metáfora que é o seguinte. Na ciência antiga, no modelo paradigma cartesiano, newtoniano, esse modelo mais tradicional, que é ainda hegemônico do conhecimento, que a nano faz parte, você faz o seguinte, você tem um copo d'água e você tem um dedo. Você move move a água enquanto você consegue botar o dedo na água e fazer mexer. Você tira o dedo da água, a água para de se mexer. Esse é o determinismo. Então você pode realmente saber o que você vai fazer dependendo da tua capacidade de movimentar o dedo. Bom, eu vou dar um exemplo de uma coisa simples, um chip de silício. Né? O chip de silício você consegue, como na verdade, o que é o chip de silício? É a lógica booleana, que é binária, uma lógica extremamente simples, incorporada no circuito elétrico. Então o circuito elétrico passa a ser lógico, né? Para você, como a lógica é uma coisa muito simples, né? Tão simples que a gente consegue ficar de pé a 1 ano de idade, exige muita lógica muscular, né? Então muitos cálculos de equações diferenciais dos músculos para a gente poder ficar de pé. Então ela foi incorporada no circuito elétrico, né? A lógica foi incorporada no circuito elétrico, mas se eu pego um chip, eu faço um disparo do chip, eu não sei onde é que vai parar ele, eu não tenho um governo dele, ele se auto-organiza. E aí o processo de auto-organização que é bastante estruturado, muito menos que o do ser humano,
muito menos que do ecossistema sofisticado como o nosso, eu não tenho governabilidade para saber onde é que vai ser o destino dele, porque eu só sei que se eu posso começar por aqui, eu posso começar por aqui. Se eu começar por aqui, eu tenho maior probabilidade de chegar ali e menor chegar aqui, mas eu não sei onde ele vai chegar, só depois que ele vai efetivamente chegar. Entende? Isso é uma visão de sistemas baseado numa concepção de ciência, de um paradigma novo que é o da complexidade, que é o que eu defendo. Então, assim, se você diz assim, olha, a nanociência vai trazer um tipo de impacto para a realidade, mas ela vai trazer também resistências dessa humanidade. Quando você exclui alguém da sociedade, ela se auto-organiza de uma outra maneira, né? Por exemplo, você pode por isso que na sociologia você trata o crime, né, de droga como problema de exclusão social. Não é um problema, é uma solução econômica que as pessoas que estão fora do mercado industrial se auto-organizaram diante de uma situação real. Então, isso é a forma diferenciada, não há uma ordem lá na natureza. O pressuposto de toda a ciência moderna é que lá fora, nessa natureza, existe uma ordem que é dada, nós podemos ter acesso a essa ordem dada, mas lá fora não tem ordem nenhuma, né? Na verdade, lá fora há um processo em permanente evolução e construção, muito complexo. O máximo que a gente pode é extrair determinados momentos dessa ordem, né? Existe um sujeito que descobriu isso, que é o mais conhecido, que é um bioquímico, que é Prigogine. Ele diz o seguinte, ó, a ordem só existe dentro da desordem, e a desordem só existe dentro da ordem. Não há ordem separada da desordem, não há desordem separada da ordem. Se eu organizo um sistema demasiadamente estruturado sob suporte de ordem, de um controle absoluto, eu paraliso a complexidade do sistema, ele morre, ele chega no equilíbrio. Então é a morte. Por exemplo, o ser humano, quando ele está sempre em movimento, nós não paramos nunca. Nós ficamos de pé porque não porque nós estamos equilibrados, é porque a gente está desequilibrado. Se eu me equilibrar, eu morro. Tá certo? É porque eu morri. Eu cheguei no estado zero do equilíbrio.